Galera, Xerife Barão, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das mudanças que a gente fez no kit ângulo desse carro, que fizeram toda a diferença para essa etapa nossa aqui de New Jersey, English Town. Com certeza ajudou muito a gente poder ter um bom desempenho aqui, ter voltas legais, fazer uma boa volta de classificação. A maior diferença que a gente teve no carro foi a parte de kit ângulo e ajustes de suspensão da última etapa para essa. E eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês o que a gente usou no carro, quantas libras de pressão de mola, barra dianteira, barra traseira, quem ajudou a gente a fazer isso, o pessoal da Part Shop Max, João Rode, cada um ajudou a gente. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Primeira coisa de tudo, vamos começar pelo ângulo do carro, né? Eu tinha uma limitação grande de ângulo do carro, tanto que virava a roda. Isso daí é o que impedia eu de ter transições agressivas com Corvette. Vocês estão acostumados a ver eu dirigir o Mustang? O Mustang eu venho tudo para um lado, de repente viro tudo para o outro de uma vez e mantenho o ângulo. Isso eu não conseguia fazer com Corvette antes. Um dos principais motivos eu tinha pouco ângulo na roda, ela não virava muito. E daí eu tinha que tomar muito cuidado, porque se eu fosse rápido e passasse do ângulo, eu rodava. Depois da última etapa lá em Orlando, a gente teve uma boa conversa com o pessoal da Part Shop Max, falando de que a gente precisava modificar isso, porque não tinha como eu continuar competitivo com essas limitações. O meu carro é o único C7 que tem, né, Corvette desse novo correndo, e por isso ainda não tem um kit ângulo tão bem formado. Aí o que nós fizemos? Para melhorar o kit ângulo do carro, primeira coisa, Part Shop Max foi lá, em uma semana, fez a bandeja superior nova, essa bandeja aqui de cima. Nossa, começou a tremer a câmera de novo. Aí, essa bandeja aqui de cima, eles fizeram uma bandeja nova. Qual que é a maior diferença da anterior que a gente tinha? A anterior que a gente tinha, essa parte aqui dela era mais larga. Então o que ela fazia? Com que a manga, na hora que virasse, ela batia essa parte aqui muito cedo e limitava bastante o ângulo. Então eles fizeram já para nós uma bandeja superior aqui um pouco mais fina desde lá de trás, mas principalmente aqui na parte da frente. Isso daí já melhorou bastante. Outra coisa que a gente teve que fazer, mudar o freio do carro. A gente usava o freio do Corvette Z06, né, o meu Z06. Então o freio dele era maior do que esse que a gente tá. Ele era um pouquinho, ele vinha um pouquinho, opa, tá tremendo essa câmera, tá com esse problema. Vinha um pouquinho mais pra cima, ele era mais largo e a pinça também era maior. Era uma pinça 6 pistões maior do que essa que tá aqui. A gente pegou e trocou o conjunto. Um freio um pouquinho menor na frente e que principalmente o local onde sai a linha de freio, que é essa daqui no meio da pinça, ela saía por baixo. Quando ela saía por baixo, ela pegava aqui nessa parte de dentro. Então quando eu virava, ela batia ali e limitava o ângulo. Era uma outra coisa que limitava o ângulo. A gente trocou as pinças para umas pinças menores e que saem no meio. Saindo aqui no meio, ela consegue virar quase que 90 graus entrando aqui. Então essas duas coisas deram bastante diferença no ângulo. No ângulo não, né? Mas no espaço que a gente tinha para dar mais ângulo. Agora, o que mais fez diferença aqui no ângulo foi a gente trabalhar a manga do carro. Como que funciona? O Corvette aqui, ó, essa manga aqui, onde prende a linha aqui da direção, o axial, ela vem aqui bem longe do centro. Quanto mais longe do centro, menos esterça o carro. Então a gente teve que reduzir bastante e fazer um reforço, né? Porque ela era presa só pela parte de cima. Daí eu peguei umas chapas de alumínio, cortei, fiz aqui na parte de baixo. O de hoje eu a soldar ela. Tivemos que trabalhar bastante a manga. Vocês veem que ela tá toda lixada, toda reduzida. E isso daí deu uma diferença muito grande na quantidade de ângulo que dá o carro. Mas também trouxe alguns outros problemas que a gente precisa ajustar. Primeiro problema se vocês verem, ó, dá uma olhada como que o axial aqui, em vez dele vir reto para a roda, o quanto para dentro que ele vai. Isso não é bom, ele atrapalha um pouco no Ackerman, muda um pouco na digeribilidade. Então a Part Shop Max mandou pra gente uns adaptadores para poder deslocar um pouco a saída aqui do axial mais para dentro e ele vir mais reto. A gente não conseguiu instalar para essa etapa, a gente tentou, mas ele batia ali no subframe, a gente ia ter que fazer alguns trabalhos, algumas coisas, então para essa etapa não deu tempo. Para a próxima eu já vou ter alterado isso daqui para melhorar ainda um pouco mais o Ackerman do carro. Essas daí foram as modificações para poder virar mais. Agora, modificações de setup do carro, né? A frente do meu carro, ela também não era muito boa, ela não dava muita gripe. Então a gente fez de tudo para melhorar a gripe. Isso daí quem ajudou muito foi o João Rode. Ele só falou
setups do carro. Primeira coisa, a gente aumentou um pouco o pneu, pôs um pneu 265, a gente usava um pneu 255. Esse daqui não tá com as rodas nossas, né? Esse daqui tá com umas rodas só pra carregar o carro. Esse daqui é o pneu que a gente usa na frente, um 265 3518. É o maior pneu pra frente que a GT Radial tem. Eu queria até um 275, mas eles não tinham, então a gente colocou 265. Já aumentou um pouco, antes era o 255, passou pro 265. Ele dá um pouquinho mais de grip, tem um pouco mais de área de contato. Segunda coisa, a gente mexeu na geometria de suspensão, molas, mola do carro. A gente tá usando aqui atrás 8 libras e aqui na frente 30 libras, 30 ou 28. Por que na frente ela é tão mais dura, né? Na frente, se você olhar na realidade, ela tem duas molas. Ela tem uma mola maior aqui em cima e uma mola que tá quase toda comprimida aqui embaixo. Essa mola de baixo ela é bem mais mole e a de cima faz um segundo... são dois steps, né? Primeiro a de baixo, principalmente para quando você faz o carro, que ele dá aquela encostada na traseira. Essa mola de baixo ela é bem mole, ela ajuda a trazer a frente de volta pro chão para manter o máximo de tempo possível os dois pneus de contato com o chão, para eu poder ter uma frente um pouco melhor. Então aquela coisa que a gente vê de muitos carros levantando uma roda da frente do chão, aqui no Corvette vai ser difícil de acontecer isso, porque a gente precisa melhorar a frente do carro, então a gente tem que ter o máximo de contato, o máximo de tempo possível da roda da frente com o chão. Então a gente tem esses dois setups de mola, uma mola mais dura em cima e uma mola bem mais macia embaixo. Fora isso, a gente mudou o caster do carro. O caster antes ele tinha 5 graus, mais ou menos, agora ele tá com 6 graus e meio. É o máximo que a gente consegue nessa bandeja, no máximo até 7, talvez dá pra chegar, mas que isso não dá, por limitações físicas ali da bandeja. A gente aumentou o caster. Aumentou o caster, o que que faz? O volante ele fica mais duro e o volante ele fica mais agressivo, ele volta sozinho mais rápido. Então na transição, a hora que eu solto o volante, ele volta rapidão, sozinho pro lugar. O caster ajuda bastante nisso daí. Fora isso, o que a gente fez? A gente pegou, endureceu a barra estabilizadora traseira e a dianteira a gente deixou um pouco mais mole. O porquê que a gente endureceu a barra estabilizadora traseira? Para deixar a traseira um pouco mais fluida, para deixar ela mais equilibrada, e nisso daí eu consegui que a traseira queira passar o carro e a frente fica mais no lugar. Então a gente endureceu a barra traseira, ela tá no máximo. Antes ela ficava, ela tem 4 regulagens, né? Antes ela ficava aqui pro mais mole. Agora a gente pôs ela no máximo aqui na ponta, mais duro. Ela faz mais pressão, dá mais carga. A gente mexeu nisso daí, ajuda a gente a ter mais controle do carro. Outra coisa, a geometria de alinhamento do carro. Na traseira também, a gente pegou e tirou um pouco de toe-in. O que é o toe-in, né? Toe-in é a roda traseira, em vez dela estar paralela com o carro, ela fica virada para dentro. Quanto mais para dentro, mais velocidade você consegue carregar, principalmente nas saídas de curva de baixa velocidade. Então eu vinha fazendo uma curva, a hora que eu faço a transição e vou começar outra curva, ele estando bastante toe-in, a hora que eu acelero o carro vai mais rápido. Isso daí ajuda nas batalhas, mas faz com que empurre a frente, que fique dianteiro o carro. Como a gente tem problema do carro ser muito dianteiro, a gente teve que diminuir um pouco o toe-in. Eu chegava a usar 1 polegada fechada de toe-in, né? Se somos dois lados, dava 1 polegada menor na parte da frente do que na de trás. A gente diminuiu para meia polegada praticamente, então metade do que a gente usava antes de toe-in ajuda a empurrar menos a frente. Toe out na frente a gente tá usando bem pouco, tá usando meia polegada só na frente, até porque o Ackerman do carro, no final, ele vira bem parecido às rodas, então eu não quero ter muito toe out, porque eu não quero que a roda de fora arraste o carro, então é bem parecido, né? Então a roda praticamente fica quase que reta, pouquinha coisa pra fora. Se você fica com uma roda muito reta ou um pouco pra dentro, a frente do carro fica boba, né? O carro de drift é sempre um pouco pra fora, sempre um pouco toe out à frente. O que mais que a gente fez? Diminuiu a cambagem. A frente do carro ele tinha bastante cambagem, a gente diminuiu um pouco. A gente tá agora com 4 graus e meio mais ou menos de cambagem. Antes a gente tinha 5,5. A gente diminuindo a cambagem faz com que o pneu tenha mais contato o tempo inteiro com o chão. A traseira, cambagem zero mesmo, zero dos dois lados. Dessa forma o pneu tava gastando bem por igual. Cambagem traseira normalmente você faz pelo jeito que vem gastando o pneu,
né? O pneu ele tem que gastar igual da ponta até a ponta. Se ele tá gastando mais por dentro, ele tá com muita cambagem, você tira a cambagem. Se ele tá gastando mais por fora, você tem que voltar um pouquinho. Então você vê muito pelo desgaste do pneu. O ideal é que o pneu tenha o máximo de área de contato com o chão. O que mais que a gente fez aqui? Subimos um pouquinho a frente do carro para ter um pouquinho mais de espaço. Com as modificações que a gente fez aqui, aumentou o pneu e tudo mais. O pneu tava pegando em algumas partes aqui do carro. A gente subiu ele um pouquinho para ter um pouco mais de espaço. E também por causa da barra de direção, né? A barra de direção aqui, ela tem que tentar trabalhar o mais reta possível. Ela tava trabalhando muito para cima. E isso daí, quando o carro movimenta, dá variação na roda. Então a gente subiu um pouco o carro para ela trabalhar o mais reto possível. Ela ainda tá um pouco para cima, a gente ainda vai fazer algumas modificações. Eu não consegui baixar mais aqui porque daí ela acabava batendo em outros locais. Então a gente, para a próxima etapa, vai fazer algumas modificações aqui nessa manga. Já nessa área aqui a gente já vai mexer um pouquinho mais nela para dar um pouquinho menos de Ackerman e deixar um pouquinho mais alinhado tudo. Para a próxima etapa a gente já vai mexer nisso daí. Eu acho que é basicamente isso. Isso daí é um conteúdo mais para quem quer saber mesmo de carro. Vou aproveitar agora e vou colocar as medidas oficiais que a gente usou no carro, vou deixar aí no vídeo para vocês poderem ver o que a gente usou de tow-in, tow-out, deixar algumas dicas aí que o João Road deu para mim, que eu vou deixar compartilhada com vocês também, de como ajustar o carro, quando você amolece a barra, quando você endurece a barra, algumas coisas desse tipo. Agradeço muito a força do João Road aí durante todo o final de semana. Ele o tempo inteiro no celular comigo, com a Renata, a gente passando para ele o que estava acontecendo, ele ajudando a gente a ter ideias para modificar no carro. Com certeza todas as ideias, as dicas que ele deu ajudou muito a gente ter um carro melhor, mais rápido nas transições, um carro na mão. Eu agradeço muito aí toda a força que ele deu para a gente poder ajustar o carro aqui para essa etapa. E agora a gente vai analisar bastante as câmeras. O João Road gosta bastante de ver as câmeras de dentro do carro, né, da pilotagem, para ver como que volta o volante, como não volta. A gente vai analisar tudo para melhorar ainda mais para as próximas etapas que estão vindo aí. Espero que você tenha curtido, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like aí pra gente, deixar os comentários e até a próxima. Valeu!